Muito bom dia. Muito obrigado pela vossa presença. O PSD, desde que a pandemia começou, e está quase a fazer um ano, procurou apresentar um conjunto de soluções e de alternativas do ponto de vista da política económica e da resposta à crise económica e social que vivemos e que infelizmente se tem agravado. E quando esta pandemia se iniciou, nós definimos que a resposta à crise económica tinha que ter 3 fases. Uma primeira fase de emergência económica, que correspondeu ao primeiro confinamento, entre meados de março e maio, e logo no dia 4 de abril apresentámos um programa de emergência económica focado no crédito e na liquidez das empresas e no rendimento das famílias. Depois, na segunda fase, já terminado esse primeiro confinamento, apresentámos no dia 3 de junho o nosso programa de recuperação económica. Tratou-se de um programa com medidas para aumentar a competitividade da economia, para fazer o relançamento e a recuperação da economia e um plano para os próximos 2 anos. Saliento que este plano, ao ter sido apresentado no dia 3 de junho, foi anterior a ser conhecida a resposta europeia, que apenas foi conhecida no final de julho. E, portanto, era o programa das medidas que o Governo podia e devia ter tomado antes mesmo de ser conhecida a resposta europeia e que teriam permitido uma recuperação mais rápida da economia portuguesa. Medidas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da capitalização das empresas, medidas direcionadas a setores específicos como o turismo, a agricultura, e depois a terceira fase, já conhecida a resposta europeia, no dia 5 de outubro, apresentámos o nosso plano estratégico e dos fundos europeus. Trata-se de um plano baseado num diagnóstico das causas e dos estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa. Trata-se de um plano com uma visão estratégica para a década, de um plano com as reformas estruturais que o país precisa para ultrapassar esses estrangulamentos da competitividade da sua economia, e trata-se também de um plano que, com a alocação quer dos fundos europeus de recuperação, quer dos fundos europeus da dita bazuca, quer dos fundos europeus do Portugal 2030, ou seja, do próximo quadro comunitário de apoio. E nesse sentido, e no momento em que está em discussão o plano de recuperação e resiliência do Governo, queremos voltar a discutir o programa do PSD, que é um programa com um nível de detalhe não inferior àquele que o Governo apresentou. Não é um programa com meia dúzia de páginas e considerações genéricas, é um programa de 130 páginas com medidas específicas, com a alocação dos fundos europeus a projetos específicos e a áreas concretas, e portanto queremos voltar a discutir esse programa. Daí esta conferência de imprensa hoje, e também entre 1 de março e 16 de março, o Conselho Estratégico Nacional do PSD irá promover 9 webinars por 9 áreas temáticas diferentes, em que cada área temática, num webinar de cerca de 20 a 30 minutos, apresentará a sua parte do programa estratégico dos fundos europeus, e isso ocorrerá entre o dia 1 e o dia 16 de março. Do ponto de vista do programa estratégico e dos fundos europeus, nós procuramos olhar para todas as áreas de governação, embora obviamente relacionando com os fundos europeus há áreas que são prioritárias e que acabam por ter uma maior preponderância do ponto de vista da alocação dos fundos, mas o programa é feito sobretudo a pensar na competitividade da economia e a pensar que o motor dessa competitividade tem que ser as empresas, tem que ser o setor privado, tem que ser o investimento privado e o investimento estrangeiro e o fomento das exportações. E por isso o núcleo central das nossas propostas está direcionado para a economia e para as empresas, e nesse sentido eu pedi ao professor Rui Vinhas da Silva, que é o coordenador do CERN da Economia, que me acompanhasse nesta conferência de imprensa, e eu passar-lhe a palavra e depois no final eu ainda abordarei mais alguns setores e áreas que consideramos também muito relevantes. Rui, obrigado. Obrigado, bom dia.
Eu vou fazer uma breve sinopse do Programa Estratégico dos Fundos Europeus no que concerne à área crucial das empresas. Nós diríamos o seguinte: o PSD pretende tornar a economia portuguesa uma das mais competitivas da zona euro, aumentar o investimento privado, sobretudo investimento direto estrangeiro, e dentro deste atrair grandes projetos. A nossa intenção também é aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento e aumentar as exportações em percentagem do PIB. É também fundamental reformar o sistema fiscal, tornando mais competitivo para as empresas, para o investimento, mas também para as famílias. É seguro que uma economia, para ser competitiva, assenta essencialmente ou tem como requisito dois pilares: a melhoria da sofisticação do ambiente de negócios e a inovação. Só assim, com a melhoria da sofisticação do ambiente de negócios e com a inovação, só assim conseguimos aumentar as exportações de bens transacionáveis de elevado valor acrescentado e captar também investimento direto estrangeiro reprodutivo. O Programa Estratégico dos Fundos Europeus tem 4 programas específicos, ou compõe-se em 4 programas específicos: um de recuperação económica dos setores mais afetados pela crise, com uma afetação financeira de 1.000 milhões de euros, o programa PEDIP 4.0 com 4.000 milhões de euros, um programa de investigação e desenvolvimento com 5.000 milhões de euros e o programa COMPET com 4.000 milhões de euros, prefazendo 13.000 milhões de euros só para as empresas e para a competitividade. 4.000 milhões de euros emanam do European Recovery Program e 9.000 milhões de euros do 2030. A visão estratégica do PSD sintetiza-se num único objetivo: recuperar a economia e tornar Portugal um país muito mais competitivo no médio e longo prazo, um dos países mais competitivos no quadro da zona euro. O programa para a competitividade visa aumentar as exportações para níveis de 60% do PIB em 2030, bem como potenciar os níveis de atração de investimento direto estrangeiro de forma sustentada. A âncora deste programa deverá ser o objetivo de reindustrialização da economia portuguesa. No médio e longo prazo, as empresas que sobreviverem terão que dominar um novo ambiente de negócios e terão que responder a 3 tendências que já existiam, mas que vão ser muito aceleradas por esta crise. Reporto-me aqui à transição digital e novas tecnologias, por exemplo, a digitalização robótica, machine learning, blockchain, automação, impressão 3D, alterações nas cadeias de abastecimento, também muito afetadas pelas novas tecnologias e pela pandemia, e a reconfiguração das cadeias de valor. Em matéria de industrialização, seria também relevante a adoção de uma lei de desenvolvimento industrial, à semelhança do existente em França, no Reino Unido, na Irlanda, em todos os países, onde se conseguisse codificar as grandes opções de política industrial. Nós temos que saber em que setores queremos ser fortes no espaço temporal de 10, 20 anos. Nós temos 3 grandes desafios para a competitividade e para as empresas: uma economia competitiva, com maior concorrência, menores custos de contexto, menos burocracia e melhor regulação. Uma transição digital, com o aumento da componente tecnológica nas empresas e nas cadeias de valor, e assente numa economia de conhecimento. E uma componente fiscal que será aqui tratada pelo professor Joaquim Sarmento. Os nossos objetivos para uma economia competitiva com maior concorrência, menores custos de contexto, menos burocracia e melhor regulação serão colocar Portugal como uma das 7 economias mais competitivas da zona euro no ranking de competitividade do World Economic Forum. Nós, em 2018, éramos 11º. Aumentar o investimento privado e público dos 17% do PIB em 2019 para 25% do PIB no final da década. Aumentar o investimento direto estrangeiro para cerca de 25% da formação bruta de capital fixo total no final da década, o que implica que o investimento direto estrangeiro tem que passar de 3,5% do PIB em 2019 para cerca de 6% do PIB em 2030. Pretendemos aumentar as exportações para 60% do PIB em 2030 e aumentar a taxa de exportações de bens de alta tecnologia para 10% em 2030. Atualmente nós andamos pelos 3,5%. Em matéria de empresas e digitalização, pretendemos um programa de recuperação dos setores económicos mais afetados pela crise da Covid-19, bem como uma aposta na atração de 4, 5 grandes projetos industriais e um reforço das verbas de investigação e desenvolvimento e da ligação entre as empresas e as universidades. Como é que pretendemos fazer isso? O programa específico de recuperação económica da crise da Covid-19 nos setores mais afetados e já definidos pela Comissão Europeia terá que ser implementado.
um programa PEDIP 4.0 de reconversão da indústria nacional e a atração de mais investimento. Neste programa em concreto, 20% da afetação financeira deve ser obrigatoriamente para a transição digital e outros 20% para a transição energética. Um programa de captação de grandes projetos industriais de multinacionais de reconhecida credibilidade e em que o país já tenha know-how e capacidade científica reconhecida e com escala, em particular nos setores farmacêuticos, da robótica, do software, da floresta e de energias renováveis. Os apoios do 2030 deverão privilegiar o investimento direto às empresas e, para além do reforço dos fatores económicos de competitividade do universo industrial, importa triplicar o apoio às atividades de investigação e desenvolvimento. Dentro dos programas de investigação e desenvolvimento teremos o Clube Investigação e Desenvolvimento 2030, isto é uma subação do PT 2030, no que concerne ao reforço da atividade de investigação e desenvolvimento tecnológico às empresas e que privilegia um universo de empresas com produtos ou serviços de elevada intensidade tecnológica que irão potenciar o incremento de exportações e a afirmação de Portugal como fabricante de produtos e equipamentos de alta tecnologia. Teremos também um programa operacional temático Portugal Biosaúde 2030, isto de imediato com a reprogramação do PT 2020, em que a biotecnologia e as ciências da vida sejam consideradas prioritárias na Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, que canaliza uma parte dos fundos comunitários para um investimento estratégico nesta área durante esta década. Temos programas de centros partilhados de investigação e desenvolvimento e parcerias entre empresas e universidades e politécnicos. Programas de apoio à concentração e fusão de empresas exportadoras. A indústria portuguesa é extremamente fragmentada e isto afigura-se-nos como algo extremamente importante. Programa de apoio à internacionalização das empresas portuguesas. Isto é um programa que visa apoiar as empresas nacionais que, numa lógica de crescimento sustentável, se internacionalizem, criando filiais e sucursais em outros países. Para sermos mais competitivos, para exportar mais e para crescer, precisamos ter mais empresas internacionalizadas com unidades de negócio no exterior. Programa Marca Portugal, para medidas e ações que aumentem a exposição dos produtos nacionais nos mercados internacionais. Tornar a imagem de Portugal associada à produção de bens e serviços de valor acrescentado. Finalmente, queria tecer algumas considerações sobre a atração de investimento estrangeiro. E dizer o seguinte: a evidência empírica de alguns grandes projetos de investimento direto estrangeiro, no passado, a Auto Europa, a Bosch, a Siemens, a Embraer, mostram o impacto significativo no tecido produtivo, nas exportações, na transmissão de conhecimento técnico e de gestão e na subida da cadeia de valor das empresas fornecedoras e a criação de emprego qualificado deste tipo de projetos. É fundamental conseguirmos atrair este tipo de organizações ao nosso país. Queria terminar um aspecto que considero fundamental. Nada disto será conseguido sem uma alteração no sistema de governance, ou de governo dos fundos comunitários. Para o sucesso destas medidas é preciso uma transformação radical no funcionamento do Ministério da Economia. É necessário reformular o Ministério da Economia de modo a conferir-lhe a alma de uma política económica, nas suas múltiplas vertentes, distribuídas por uma matriz de políticas horizontais e políticas setoriais. Por exemplo, entre as políticas horizontais, eu falaria em competitividade, inovação, interface com o sistema de ciência e tecnologia, digitalização, que promove o upgrading da existente, tendo em meta a Revolução 4.0, capacidade de reação às alterações climáticas em sintonia com o COP23, interface com o sistema financeiro, bancário e de mercado de capitais. Crítico a isto tudo, o IAPMEI tem de ser verdadeiramente um centro de excelência no apoio às empresas e ao investimento, e a AICEP tem de voltar a ser um grande captador de investimento estrangeiro e de fomento das exportações nacionais. É preciso colocar a diplomacia económica de novo no centro da atuação da nossa diplomacia e isso implica a concentração dessa função novamente no Ministério da Economia. Defendemos também, e finalmente, a criação de uma unidade dirigida por um secretário de Estado na dependência direta do Primeiro-Ministro, com assento no Conselho de Ministros, que coordenasse todo o programa de recuperação e os fundos europeus. E, finalmente, nada disto também é possível sem um conjunto de reformas estruturais no domínio da justiça, do sistema financeiro e outros. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Queria também, por último, referir que, embora as empresas sejam uma parte essencial do nosso programa, há obviamente outras áreas, e muito sucintamente, na educação, ensino superior e ciência, 3 vetores fundamentais: escola digital, aposta na ciência e ensino superior e um terceiro vetor que depois também radica com as políticas sociais e com a questão da natalidade, que é o alargamento universal da rede de creches
e jardins da infância. No ambiente e energia, a nossa prioridade entendemos que deve ser a eficiência energética e por isso temos um programa muito mais ambicioso do que aquele do Governo e um programa direcionado para 150 mil lares de famílias de baixos rendimentos, um programa direcionado para a reconversão energética de todos os edifícios públicos em que isso seja possível e um programa direcionado de apoios fiscais e financeiros às empresas para a melhoria da sua eficiência energética. Do ponto de vista do território, é fundamental o cadastro geográfico, o ordenamento florestal, a aposta nos parques industriais, nos recursos hídricos e no ambiente. Na agricultura e no mar, é fundamental continuar os apoios à agricultura e apostar cada vez mais no cluster do mar, onde o PSD defende no seu programa mais de 1.000 milhões de euros de apoios comunitários para esse setor. Nas infraestruturas, a ferrovia e os transportes urbanos, mas também a habitação com um programa autossustentável de habitação social. Na saúde, o reforço da capacidade do SNS e a expansão da rede de cuidados continuados, paliativos e de saúde mental. E no final do programa encontram a síntese da alocação dos fundos europeus, quer do European Recovery Program, quer do próximo quadro comunitário de apoio. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer questão. Queria perguntar porque é que o PSD sente necessidade de reapresentar este programa de outubro, agora, nesta semana que está em discussão pública, se é porventura porque as prioridades do Governo não são as do PSD e não sendo, o que é que falta então no programa de recuperação? Nós, como referiu, apresentámos este programa no dia 5 de outubro, portanto já vão quase 6 meses e a verdade é que nunca houve do lado do Governo qualquer iniciativa, nem qualquer movimento no sentido de conversar connosco e discutir as ideias e os programas que tínhamos no nosso documento. Volto a frisar, o nosso programa que apresentámos a 5 de outubro não é um programa de meia dúzia de páginas com ideias genéricas. É algo com um nível de detalhe que não é inferior ao do programa de recuperação e resiliência e, nesse sentido, preocupa-nos que o Governo está a lançar um programa para a década, para o país, e não teve a preocupação de ouvir o principal partido da oposição. E, nesse sentido, nós... Este programa que apresentámos a 5 de outubro teve a colaboração de mais de 200 pessoas, falámos com diferentes associações empresariais, sindicatos, associações civis. Depois de 5 de outubro continuámos esse diálogo e continuámos a receber bastantes contributos, os quais obviamente agradecemos, e sentimos que é momento de voltar a discutir o nosso programa para que o país perceba que há uma alternativa diferente daquilo que é um programa que quase só aposta no Estado, quase só aposta no investimento público e que é, no fundo, o programa do Governo, uma lista de investimentos e de gastos públicos que não foram feitos nos últimos 10, 15 anos por restrições orçamentais e que agora, havendo recursos, o Governo entende que devem ser prioritários do ponto de vista do investimento público e das medidas para o setor público. Nós entendemos o contrário, entendemos que o fundamental é a iniciativa privada, são as empresas, é o investimento privado e nesse sentido queremos retomar a discussão do nosso programa para que fiquem claras as diferenças entre o Governo e aquilo que o PSD propõe. Este é o vosso contributo para a discussão pública do programa do Governo? Este é, desde 5 de outubro, o nosso contributo para a discussão pública daquilo que deveria ser a estratégia para a década, as reformas estruturais e a alocação dos fundos europeus, quer os da bazuca, quer os do quadro comunitário de apoio, coisa que o Governo no seu programa ignora para já, apesar do Primeiro-Ministro, creio que na segunda-feira, num pequeno vídeo, ter dito que era importante que o país olhasse para todos os fundos europeus que Portugal vai receber durante a década. Foi exatamente esse exercício que nós fizemos no dia 5 e que apresentámos no dia 5 de outubro e, portanto, este é o nosso contributo para o país nos últimos 6 meses, para aquilo que deveria ser a estratégia para a década e para os fundos europeus. Eu retomo um bocadinho a pergunta da Sara, que é o PSD já teve a oportunidade, com certeza, de ver o programa do Governo e refletir sobre ele. Qual é a grande falha? No programa do Governo, primeiro, não ter uma visão estratégica assente naquilo que são
os estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa e cujo diagnóstico está mais do que feito. Essa é a primeira falha. E a segunda falha, que provavelmente correrá dessa primeira, é que é um programa excessivamente centrado no Estado, no investimento público, nas medidas para o setor público. E são as duas diferenças essenciais face ao nosso programa. O nosso programa tem uma visão para o país, como reformas estruturais para mitigar os estrangulamentos da competitividade da economia, e depois, como apresentámos aqui, tem medidas concretas para as empresas. Deixe-me só salientar um ponto. Nós temos um programa, como referiu o professor Vinhas da Silva, um programa de 1.000 milhões de euros de apoio aos setores mais afetados por esta crise, a começar no turismo, mas também o têxtil, o calçado, entre outros. No programa de recuperação e resiliência não há uma palavra para estes setores. Não há €1 para estes setores. E, portanto, eu acho que isso marca claramente, logo à partida, uma diferença entre aquilo que é o nosso programa, que é um programa de facto estratégico e para a economia, e aquilo que é um programa que se resume a uma lista de investimentos e medidas para o setor público. Eu acrescentaria só o seguinte, se me permite. Após 5 quadros comunitários de apoio, portanto estamos a falar de 35 anos, desde 86 praticamente, nós temos um PIB per capita nas regiões de baixa densidade de abaixo de 75% da média europeia. Portanto, a história dos fundos comunitários não tem sido uma história de sucesso. E aquilo que distingue o nosso programa do Governo é aquilo que disse o professor Joaquim Sarmento. Nós temos uma vertente estratégica, bem definida, que obriga as empresas a irem ajustando em cadeias de valor, a conseguirem intensificar investimentos em produtos de alto valor agregado, de alta intensidade tecnológica, em consonância com aquilo que são os imperativos de mercado agora e no futuro. Eu não vejo isso em nenhum lado no programa do Governo. Me parece ser um programa bastante centrado no desvio de fundos para propósitos públicos, que não constitui investimento reprodutivo, né? Portanto, não vão alavancar as empresas, não vão tornar as empresas competitivas em mercados fortemente concorridos, né? Creio que estão a ouvir? Sim. Viva, bom dia. Filipe Santa Bárbara, da TSF. Tinha uma pergunta para vos fazer. Já sabemos que não reuniram, aliás, com o Governo, mas perguntar se houve algum esforço nesse sentido, se porventura enviaram o programa, o vosso programa para o Governo e tentaram reunir com o Governo de alguma forma, e perguntar também, no âmbito desta reapresentação, sentiram alguma necessidade, é que desde outubro o país também mudou muito por causa da pandemia, sentiram alguma necessidade de mudar alguma coisa em consequência da pandemia? Muito obrigado. Nós dissemos sempre, desde este último ano, e volto a frisar, apresentámos 3 programas, o de emergência em abril, o de recuperação em junho e este estratégico dos fundos europeus em outubro, estávamos disponíveis para dialogar com o Governo. O nosso programa é público e, portanto, a nossa disponibilidade sempre foi pública e permanente. Relativamente à sua segunda questão, nós temos recolhido bastantes contributos e não deixamos de equacionar a hipótese de reapresentar o programa mais à frente com alterações. Houve, de facto, algumas mudanças decorrentes deste segundo confinamento. No entanto, creio que as principais mudanças desse segundo confinamento estão nas empresas, está na falta de capitalização das empresas que se vai agravar, e eu recordo que desde maio que nós temos uma proposta, através do Banco de Fomento e do Banco Europeu de Investimentos, de 8 linhas diferentes de capitalização das empresas, num total de 4 a 5 mil milhões, que resultam de 250 mil milhões que estão disponíveis no Banco Europeu de Investimentos, obviamente para todos os países europeus, e que o Governo deveria estar quase há um ano a aproveitar estas verbas para lançar linhas de capitalização. Nós propusemos 8 diferentes para que
cada uma se pudesse ajustar a diferentes necessidades de diferentes setores e de diferentes perfis de empresas, mas aquilo que sentimos como a maior diferença entre outubro e hoje é que o problema da capitalização das empresas agravou-se bastante e para isso o Governo não tem respostas e nós desde abril que temos várias medidas para esse problema. Eu acrescentaria só em relação eu acrescentaria à questão do financiamento e do Banco de Fomento a ideia de que neste mundo pós-pandemia aquilo que são os requisitos de mercado, nomeadamente um maior enfoque na digitalização, a alteração das cadeias de abastecimento, as cadeias de valor, a maneira como nós estamos a dirigir a nossa atenção e a afetação de valores significativos a estas áreas, penso que é uma boa resposta àquilo que é o mundo no contexto da pandemia e pós-pandemia. Ia só perguntar, esta semana ao Primeiro-Ministro, penso que em resposta a estas críticas públicas do PSD e de outros setores, que 4,6 mil milhões dos fundos do PRR se destinam diretamente às empresas. O PSD valida este entendimento e considera que é insuficiente ou nem sequer acha que sejam tantos? Repare, eu não fui verificar se são de facto 4,6 mil milhões, se são, é um número pequeno face aos números que nós apresentámos no nosso programa, mas mais do que isso é a falta de uma visão estratégica e a falta de reformas estruturais para resolver os problemas de competitividade da economia portuguesa e o facto de que o foco principal, quer deste programa, quer da atuação do Governo desde finais de 2015, nunca foi as empresas, nunca foi a competitividade da economia, nunca foi o investimento privado e as exportações, foi sempre setor público, setor público, setor público. Posso só acrescentar a essa resposta o seguinte, eu queria enfatizar aquilo que disse no fim sobre o modelo de governação dos fundos comunitários, que é um modelo que articula um conjunto de organismos de gestão, autoridades de gestão, o COMPET e aquilo que se chamam organismos intermédios que fazem a avaliação de projetos e depois a implementação de projetos. É muito importante que isto seja, que toda esta macroestrutura seja revista por forma a não repetirmos erros do passado. Se as coisas não funcionaram no passado, nomeadamente em termos de execução de projetos, de realização de projetos, acho que existe aqui uma dicotomia entre o Governo, por um lado, e depois estes órgãos de gestão e os organismos intermédios que implementam estas coisas no terreno, e isto não pode continuar a ser assim, portanto isto tem que ser alterado substancialmente, nomeadamente refiro-me ao IAPMEI, à ICEP e outros organismos intermédios que operacionalizam este tipo de projetos no terreno. Portanto é fundamental, sem um modelo de governação alterado, é muito difícil que o plano tenha um sucesso diferente daquele que teve no passado. Agora sim, então, se creio que agora sou eu, então, estão-me a ouvir? Bom dia. Eu gostava de fazer duas questões. A primeira é se, perante a ausência de resposta do Executivo, se acham que o vosso esforço, todo este plano que vocês apresentaram, não serviu ou não vai ser aproveitado. E o segundo é se as críticas que estão a ser feitas por parte desses mesmos órgãos de gestão que o Dr. Vinícius da Silva estava a referir, a reclamar a necessidade ou de quererem para si a gestão de parte do dinheiro do PRR, se não é um sinal precisamente de que se está a tentar que o modelo seja o outro e que há um natural esforço por parte dos players de manter as coisas como estão. Muito obrigado. Nós não fizemos este programa, e estes três programas, e sobretudo este estratégico dos fundos europeus, a pensar no Governo. Fizemos-lo a pensar no país e sem dúvida que o país beneficiou de ver uma alternativa e de ver uma política que seria diferente. E, portanto, se o Governo
não aproveitar algumas das nossas propostas, é o país que perde, porque, em nosso entender, o nosso programa está mais bem estruturado e aponta no caminho que nós entendemos que deve ser o caminho a seguir, por oposição aos últimos 25 anos em que praticamente tivemos estagnados. Relativamente à sua segunda questão, eu creio que o modelo de governance que o Governo apresenta não é um modelo, primeiro, que seja eficiente e transparente, pelo contrário, é um modelo complexo e ainda por cima com 10 ministros envolvidos em matérias de fundos europeus, e não me parece que seja um modelo para romper o status quo e romper aquilo que o professor Vinhas da Silva referia, que é de facto a fraca execução dos fundos europeus e o facto que os fundos europeus não transformaram a economia portuguesa e não a tornaram mais competitiva, e a prova disso é que estamos estagnados há 20 anos. Temos só mais uma da TSF. Viva, outra vez. Queria também focar aqui na questão que já defendem desde outubro, pelo menos, da reformulação do Ministério da Economia. Eu queria perceber se, no vosso entender, é uma questão de organização interna ou se, na opinião do PSD, é mesmo incompetência da parte da liderança e, portanto, do Ministro. E também, já agora, pedir uma avaliação sobre um outro Ministro que tem esta pasta e que está um pouco mais afastado dos holofotes, mas que ainda teve esta semana no Parlamento, o Ministro Nelson de Sousa, que tem a função de planear e, pelos vistos, também creio que, na opinião do PSD, não tem feito o melhor trabalho, mas gostava de vos ouvir a vocês. Mais importante do que as pessoas ou comentar A ou B é que a linha de orientação do Governo é uma linha que, em nosso entender, não é aquela que o país precisa. Ou seja, a linha de orientação do Governo é, por um lado, continuar a usar os fundos europeus da forma e com os mecanismos como têm sido usados nos últimos 20, 25 anos, e, por outro lado, do ponto de vista do Ministério da Economia, é uma incapacidade de reformar o Ministério, de atrair investimento, e basta olhar para o exemplo do Banco de Fomento. O Governo teve 5 anos para implementar o Banco de Fomento, não o fez. O Ministro da Economia, quando tomou posse no final de outubro, prometeu um Banco de Fomento a funcionar nos primeiros 100 dias do seu governo, e esses 100 dias chegaram ainda antes de se iniciar a pandemia, isso não aconteceu, e o Banco de Fomento continua totalmente inoperacional, e, como nós referimos logo em abril e maio, com o Banco de Fomento, com o aumento de capital social do Banco de Fomento de 100 milhões para 1.000 milhões, e com uma alteração na missão e na gestão do Banco de Fomento, teria sido possível lançar 8 linhas de capitalização diferentes, totalizando 4 a 5 mil milhões para a economia portuguesa, dos tais 250 milhões, 1.000 milhões, que estão disponíveis no Banco Europeu de Investimentos, obviamente para todo o espaço europeu. Portanto, é a falta de estratégia e a falta e a incapacidade de execução que nós lamentamos. Eu acrescentaria só o seguinte, em relação à pergunta que formulou. Aqui o requisito fundamental é um requisito de transparência. A ideia de transparência é uma ideia fundamental e é também um requisito de articulação eficaz entre três vetores que considero fundamentais. Reporto-me às instituições da administração pública, Compete, IAPMEI, AICEP, por aí fora, empresas e universidade. Isso é fundamental. Isto é muito importante que nos organismos intermédios, no Compete e nas autoridades de gestão, tenhamos pessoas que entendam as realidades das empresas, portanto, aquilo que são os requisitos das empresas, que percebam bem a natureza dos projetos operacionalizados no terreno, que os consigam monitorar e que consigam, como objetivo último, que a economia portuguesa as empresas portuguesas consigam ir ajusando em cadeias de valor e se tornem realmente competitivas, porque a competitividade não é algo que se decreta, a competitividade é, em última análise, alguém num mercado externo ser capaz de dizer que um produto português é melhor do que outro produto numa situação concorrencial. Isso tem a ver com a ação única e exclusiva das organizações. Se houver
uma miopia por parte das organizações da administração pública em relação a projetos que são projetos de empresa, se não entenderem claramente o que é uma empresa e o que é que está aqui em causa, se não se estabelecer uma ligação forte com as universidades e os politécnicos, então andaremos sempre a olhar para a questão dos fundos comunitários como qualquer coisa burocrático-administrativa, mais do que ligada a qualquer ideia de competitividade real. E é este o cerne da questão. É esta a questão. Se repetirmos os mesmos erros do passado, não vamos a lado nenhum. Eu queria perceber um bocadinho melhor a vossa proposta da inclusão no Governo de um Secretário de Estado. Era para coordenar estes tais 10 ministros que fazem com que o programa seja um bocadinho descoordenado? Sabe que em Portugal, infelizmente, e não só na administração pública e no setor público, mas em particular aí, as boas experiências tendem a ser esquecidas. Nós tivemos uma boa experiência de execução de um programa totalmente diferente deste, é um facto, no passado, e portanto aquilo que nós propomos é uma estrutura tipo a exame, que foi dirigida pelo Carlos Moedas, nem de propósito, hoje bastante nas notícias e por uma excelente razão, que nos deixa todos muito satisfeitos, mas essa boa experiência devia ser replicada e sobretudo ter um secretário de Estado com uma equipa ao nível da presidência do Conselho de Ministros que coordenasse toda a execução, quer do programa de recuperação, quer dos fundos europeus.